Capítulo 10. As Escrituras. As Escrituras estão a nosso dispor hoje. Pergunta: quais são algumas das bênçãos que desfrutamos hoje pelo fato de as Escrituras estarem tão acessíveis? Quando os servos do Senhor falam ou escrevem sob a influência do Espírito Santo, suas palavras tornam-se Escritura. Ver Doutrina e Convênios, seção 68, versículo 4. Desde o princípio, o Senhor ordenou a seus profetas que mantivessem registros de suas revelações e de sua interação com seus filhos. Ele disse: Eu ordeno a todos os homens, tanto no leste como no oeste, tanto no norte como no sul e nas ilhas do mar, que escrevam as palavras que lhes digo, pois pelos livros que forem escritos julgarei o mundo, cada homem de acordo com as suas obras, conforme o que está escrito. Segundo Nefe, capítulo 29, versículo 11. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aceita 4 livros como escrituras: a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Esses livros são chamados de obras padrão da Igreja. As palavras inspiradas dos profetas vivos também são aceitas como escritura. A Bíblia. A Bíblia é uma coleção de escritos sagrados que contém revelações de Deus aos homens. Esses escritos abrangem muitos séculos, desde os tempos de Adão até a época em que os apóstolos de Jesus Cristo viveram. Essas revelações foram escritas por muitos profetas que viveram em épocas diferentes da história do mundo. A Bíblia está dividida em 2 seções, o Velho e o Novo Testamentos. Muitas profecias no Velho Testamento prenunciam a vinda de um Salvador e Redentor. O Novo Testamento fala sobre a vida desse Salvador e Redentor, que é Jesus Cristo. Também narra o estabelecimento de sua igreja naqueles dias. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. 8ª regra de fé. Por intermédio de Joseph Smith, o Senhor expandiu nossa compreensão de algumas passagens da Bíblia. O Senhor inspirou o profeta Joseph a restaurar verdades do texto da Bíblia que tinham sido perdidas ou alteradas, depois que as palavras originais foram escritas. Essas correções inspiradas são chamadas de tradução de Joseph Smith da Bíblia. Algumas passagens selecionadas da tradução de Joseph Smith podem ser encontradas no Guia para Estudo das Escrituras. O Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon é um registro sagrado de algumas pessoas que viveram nos continentes americanos entre aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo e 400 anos depois de Cristo. Ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Ver Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 9, seção 42, versículo 12 e seção 135, versículo 3. O Livro de Mórmon fala sobre a visita de Jesus Cristo ao povo das Américas logo após sua ressurreição. Joseph Smith traduziu o Livro de Mórmon para o inglês pelo dom e poder de Deus. Ele disse que o livro era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Introdução do Livro de Mórmon. O presidente Ezra Taft Benson ajudou-nos a entender como o Livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião, dizendo: O Livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião em 3 aspectos. É a pedra angular de nosso testemunho de Cristo, é a pedra angular de nossa doutrina e é a pedra angular do testemunho. O Livro de Mórmon é a pedra angular de nosso testemunho de Cristo, que, por sua vez, é a pedra angular de tudo o que fazemos. O livro presta testemunho da realidade de Cristo com poder e clareza. Amplia nosso entendimento das doutrinas de salvação. Foi escrito para os nossos dias e ensina como nos prepararmos para a segunda vinda. O Livro de Mórmon nos ensina a verdade e presta testemunho de Jesus Cristo. Mas há algo mais. Existe um poder no livro que começa a fluir para a nossa vida, no momento em que iniciamos um estudo sério de seu conteúdo. Descobrimos mais forças para resistir à tentação. Passa a ser-nos possível evitar que sejamos enganados e encontramos forças para permanecer no caminho estreito e apertado. As Escrituras são chamadas de palavras de vida, e em nenhum outro lugar isso é mais verdadeiro do que no Livro de Mórmon. Todo santo dos últimos dias deveria fazer do estudo desse livro um projeto para toda a vida. Ver a Liahona, janeiro de 1987, páginas 4 e 6. Citação das palavras de Marion G. Romney em Conference Report, abril de 1980, página 90. Ou Ensign, maio de 1980, página 67. Doutrina e Convênios.
Doutrina e Convênios é uma coleção de revelações modernas. Na seção 1 de Doutrina e Convênios, o Senhor diz que o livro foi publicado para os habitantes da terra, a fim de prepará-los para a sua vinda. Portanto, a voz do Senhor chega aos confins da terra, para que ouçam os que quiserem ouvir. Preparai-vos para o que está para vir, porque o Senhor está perto. Doutrina e Convênios, seção 1, versículos 11 e 12. Esse livro contém as revelações sobre a Igreja de Jesus Cristo, conforme foi restaurada nestes últimos dias. Diversas seções do livro explicam a organização da Igreja e definem os ofícios do sacerdócio e suas funções. Outras seções, tais como as seções 76 e 88, contêm verdades gloriosas que ficaram perdidas para o mundo por centenas de anos. Outras ainda, como as seções 29 e 93, esclarecem os ensinamentos da Bíblia. Além disso, algumas seções, como a 133, contêm profecias de acontecimentos ainda por vir. Deus nos ordenou que estudássemos as revelações desse livro. Examinai estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 37. A Pérola de Grande Valor. A Pérola de Grande Valor contém o livro de Moisés, o livro de Abraão e alguns escritos inspirados de Joseph Smith. O livro de Moisés contém uma narrativa de algumas das visões e dos escritos de Moisés, revelados ao profeta Joseph Smith. Ele esclarece doutrinas e ensinamentos da Bíblia que se haviam perdido e nos dá informações adicionais concernentes à criação da terra. O livro de Abraão foi traduzido pelo profeta Joseph Smith, de rolos de papiros tirados de catacumbas egípcias. Esse livro contém valiosas informações sobre a criação, o Evangelho, a natureza de Deus e o sacerdócio. Os escritos de Joseph Smith incluem parte da tradução inspirada da Bíblia feita por Joseph Smith, seleções de History of the Church e as regras de fé. Perguntas: que histórias das Escrituras já inspiraram vocês? Quais ensinamentos desses livros de Escritura já os ajudaram? As palavras dos profetas vivos. Além desses 4 livros de Escrituras, as palavras inspiradas dos profetas vivos tornam-se Escritura para nós. Suas palavras chegam até nós por intermédio das conferências, das revistas Aliahona ou Ensign e instruções dos líderes locais do sacerdócio. Cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. 9ª regra de fé. Pergunta: onde podemos encontrar as palavras dos profetas vivos? O estudo das Escrituras. Pergunta: que bênçãos podemos receber ao estudar as Escrituras? Devemos estudar as Escrituras diariamente e partilhar essas verdades com nossos filhos. Devemos ler as obras padrão com nossos filhos para que eles aprendam a amá-las e usá-las pelas verdades que contêm. Se desejamos evitar os males deste mundo, devemos alimentar a mente com a verdade e a retidão encontradas nas Escrituras. Nós nos aproximaremos mais de Deus e uns dos outros se lermos e ponderarmos as Escrituras juntos. Se lermos as Escrituras, ponderarmos e orarmos a seu respeito, pedindo a Deus que nos dê o entendimento delas, o Espírito Santo nos testificará a veracidade dessas coisas. Saberemos então por nós mesmos que elas são verdadeiras e não seremos enganados. Ver Joseph Smith, Mateus capítulo 1, versículo 37. Poderemos sentir o mesmo que Nefe sentiu quando disse: Eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. Segundo Nefe, capítulo 4, versículo 16. Pergunta: como podemos manter o compromisso de estudar as Escrituras todos os dias? Reflitam na possibilidade de estabelecer um horário e um lugar para estudar as Escrituras diariamente. Escrituras adicionais. Os profetas são ordenados a escrever. 1 Nefe, capítulo 14, versículos 20 a 26. O grande valor das Escrituras. 1 Nefe, capítulo 19, versículos 1 a 3, 6 e 7. E Alma, capítulo 37, versículos 1 a 8. As Escrituras prestam testemunho de Cristo. 2 Nefe, capítulo 33, versículo 10. O Senhor fala a todas as nações por meio das Escrituras. Alma, capítulo 29, versículo 8. A palavra de Deus é poderosa. Alma, capítulo 31, versículo 5, e Elamã, capítulo 3, versículos 29 e 30.
As Escrituras nos levam a ser firmes e constantes na fé. Elamã, capítulo 15, versículos 7 e 8. Por que e como recebemos as Escrituras? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, e 1 Nefe, capítulo 19, versículos 21 a 24. As Escrituras esclarecem pontos verdadeiros da doutrina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, Alma, capítulo 13, versículo 20, e Doutrina e Convênios, seção 10, versículo 62. Escrituras ainda por vir. Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 18. Nona regra de fé. E 1 Nefe, capítulo 14, versículos 25 e 26. Escrituras para os judeus e para os gentios. 2 Nefe, capítulo 29, versículos 3 a 10.